Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de reações químicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o balanceamento de uma equação. Quando você visualiza uma equação, será que está tudo ok com ela? Será que eu vou ter, seguindo as leis que a gente acabou de aprender na aula passada, se eu tenho a mesma quantidade, uma proporção entre a quantidade de átomos nos reagentes e produtos? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E agora falando de uma informação importante, que a gente chama de balanceamento de reações químicas. Vamos pegar um exemplo daquela reação de decomposição que a gente já aprendeu. Se eu tenho moléculas de água, H2O, eu posso ter a decomposição, então a água se decompõe formando oxigênio e hidrogênio. Só que observando visualmente aqui, a gente tem uma informação um pouco estranha. Porque se a gente já falou que a quantidade de massa não muda, a mesma quantidade de massa que eu tenho no reagente eu tenho nos produtos, isso deveria refletir na quantidade de átomos. Então vamos ver um exemplo. Se aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio, por que aqui eu tenho 4? Lembra daquela lei que a gente já falou quando a gente estava falando de propriedades gerais da matéria? De que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Que era a lei de Lavoisier? Se eu tinha 3 átomos de oxigênio no meu reagente, como que agora eu vou ter 4 átomos de oxigênio no meu produto? Então a gente diz que essa equação ela não está balanceada. Ela tem alguma informação que difere. Como que 4 átomos de hidrogênio, de oxigênio, podem surgir a partir de 3, já que eu não crio nem destruo átomos? Lembra desse detalhe? Então, para a gente entender o que é e como que funciona esse balanceamento de reações químicas, vamos começar do zero. Vamos representar essa equação química de forma correta. Então, a gente sabe que a água, o H2O, se decompõe formando O2 e H2. Então, vamos representar isso visualmente. Como reagente, a minha água, a gente já sabe que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, vamos colocar um aqui. E agora a gente pega todos esses átomos e vamos dividi-los nas amostras, nas respectivas amostras. Então, eu tenho inicialmente um átomo de oxigênio dentro dessa molécula. Vou colocar ele aqui. E eu tenho a informação de 2 átomos de hidrogênio. Vou colocar eles aqui. Lembrando que o hidrogênio ele está sempre agrupado de 2 a 2. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. Só que nós temos um problema. Esse único átomo de oxigênio que existia na molécula de H2O, eu só tinha um aqui, ele não pode ficar sozinho, porque o oxigênio ele é encontrado na natureza sempre de 2 a 2. E lembrando que, como nada se perde, nada se cria, eu não tenho a criação ou destruição de um átomo, eu vou precisar de ter 2 átomos aqui. Mas não tinha 2 átomos de oxigênio na molécula anterior. Então, o que eu vou precisar? Vou recrutar uma molécula inteira, já que nesse campo eu estou falando só de moléculas de H2O. Mas aí a gente tem um problema. Eu agora mudei a minha quantidade de hidrogênios, que já estava certinho. Eu tinha 2 átomos de hidrogênio nos reagentes e 2 nos produtos, mas agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, vou precisar de 4 átomos de hidrogênio nos meus produtos, de 2 a 2, porque é a informação que eu tenho aqui. Agora sim, eu posso dizer que essa equação está balanceada, porque quando eu comparo os meus reagentes, o que está antes da setinha, com o que está depois da setinha, que são os produtos, eu tenho a mesma quantidade de átomos de cada um dos elementos. Então, no caso do hidrogênio, eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios nos meus reagentes e 1, 2, 3, 4 hidrogênios nos meus produtos. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, a minha fórmula, ou melhor, a minha equação química, ela não deve ser representada dessa forma, porque agora eu tenho exatamente quantas moléculas que eu gastei de cada uma dessas substâncias para que a minha reação aconteça. Então, aí eu venho informando que eu tenho 2 moléculas de H2O, eu precisei de 2 moléculas de H2O, então eu coloco o meu índice aqui,
Lembrando que vai ser sempre o número à esquerda da molécula inteira e um número grande. Eu conto depois quantas moléculas de O2 que eu precisei. Eu precisei de uma só. Só que lembra que esse índice, quando é valor de 1, eu não preciso, ou melhor, não devo colocá-lo. Então, eu posso simplesmente deixar em branco. Que quando eu não tenho nada, eu sei que eu tenho uma molécula da substância que eu estou falando. E no caso do hidrogênio, eu tenho duas moléculas, dois grupinhos. Então, eu vou colocar aqui. Então, com isso, eu sei que essa não é a minha equação e eu devo representá-la corretamente, balanceada, com a quantidade de moléculas que eu tive. Então, eu precisei de duas moléculas de H2O para se decompor e formar uma molécula de O2 e duas moléculas de H2, certo? E com isso também, se eu não tivesse esses desenhos, só com essa informação, eu ia saber quantas moléculas e quantos átomos de cada substância que eu precisei. Quantos átomos de cada elemento que eu gastei. Então, vamos ver um exemplo. Esse número vai estar me falando quantas moléculas, ou seja, quantos grupinhos que eu tenho aqui. Então, se eu sei que em cada grupinho eu tenho 2 hidrogênios, se eu preciso de 2 moléculas, é só multiplicar. Então, 2 vezes 2, eu sei que eu tenho 4 hidrogênios nos meus reagentes. E oxigênio? Em cada molécula, em cada grupinho, eu tenho um oxigênio, já que eu não tenho número aqui. Então, eu multiplico 2 moléculas vezes 1 oxigênio, 2 oxigênios. Então, só para confirmar, eu fiz que 2 moléculas vezes 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 moléculas vezes 1 oxigênio em cada um, 2 oxigênios. E assim também para os meus produtos. Eu sei que eu tenho uma molécula de O2, então 1 vezes 2, 2 oxigênios. E 2 moléculas de H2, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, que é comprovado pela nossa imagem. E para a gente fazer esse balanceamento comparando com as leis ponderais, é só a informação de que a equação ela só respeita as leis ponderais, que são lei da conservação da massa e lei das proporções constantes, ela só representa essas leis se essa equação estiver balanceada. Então, como a gente falou, que se eu tenho, para cada 2 moléculas de água, eu produzo uma molécula de O2 e 2 moléculas de H2, se eu duplicar a quantidade de água, agora eu passo a ter 4 moléculas de H2O, eu vou ter 2 moléculas de O2, o dobro, e 4 moléculas de H2. Então, essas leis andam todas juntas, tanto o balanceamento quanto a lei das proporções e da conservação da massa. E agora eu vou dar alguns exemplos de como que a gente faz o balanceamento de uma reação química. Inicialmente, vai ser fornecido para você quais as substâncias que vão participar dessa reação. Então, eu tenho que a substância é Na, os átomos vão ser encontrados de 1 a 1, então eu vou representar ele aqui. O Cl, que é o cloro, eles vão ser encontrados de 2 a 2, então eu vou representar ele aqui. Lembrando que tem que ser unidos, já que eu estou falando de uma ligação química. Se eu colocasse 2 átomos separados, eu estava simplesmente falando desse elemento. E essas duas substâncias, elas vão reagir formando o NaCl, que é uma substância formada por um átomo de cada um. Vou representar ele aqui. Agora, para a gente ver se essa equação está balanceada, eu sempre vou olhar antes e depois da equação. Se nos meus reagentes eu tenho a mesma quantidade de átomos que nos meus produtos. Então, vamos começar pelo Na, pelo sódio. Eu tenho um átomo de sódio nos meus reagentes, depois da setinha, um átomo de sódio nos produtos, tá ok? E o cloro, eu tenho 2 átomos de cloro nos meus reagentes e um átomo de cloro nos meus produtos. Então, está faltando alguma coisa aqui. Como aqui no meu produto só aceita moléculas de NaCl, eu vou ter que acrescentar uma molécula inteira. Então, agora sim, eu tenho 2 átomos de cloro nos meus reagentes e 2 átomos de cloro nos meus produtos. Só que agora a gente teve problema com o Na. O sódio está diferente. Se eu tenho 2 átomos de sódio no meu produto, eu também preciso de ter 2 átomos de sódio no meu reagente. E aqui, nesse caso, eu coloco separado porque os átomos de sódio de Na, eles são encontrados de 1 a 1. Não é a mesma coisa do átomo de cloro, que é encontrado de 2 a 2. Então, agora, eu tenho a mesma quantidade de átomos nos meus reagentes
que nos meus produtos. 2 NAs, 2 NAs. 2 CLs, 2 CLs. E aí sim eu posso representar a minha equação química de forma correta. Então eu vejo quantas moléculas de cada um eu gastei. De Na, eu tenho 2 grupinhos, eu tenho 2 moléculas. Então eu venho e coloco essa informação aqui, o meu índice 2. De Cl, eu tenho uma única molécula, então eu não preciso colocar nada aqui. E de NaCl, eu tenho 2 moléculas, 2 grupinhos. Coloco essa informação aqui. E lembrando, se você não tivesse esse desenho, ainda assim você conseguiria saber se essa equação estava balanceada ou não. Vou falar sobre isso daqui a pouco novamente. Outro exemplo. Eu tenho uma reação que ferro e oxigênio reagem formando esse Fe2O3. Vamos representar em desenhos. Primeiro, o ferro ele é encontrado de 1 a 1, então vou colocar um átomo de ferro aqui. O oxigênio é encontrado de 2 a 2, vou colocar um aqui. E a minha substância formada é Fe2O3. De cara, não preciso nem contar, eu já sei que eu tenho quantidades diferentes. Nos meus reagentes, eu só tenho um átomo de ferro e 2 de oxigênio. Nos meus produtos, eu tenho 2 átomos de ferro, 3 átomos de oxigênio. E agora a gente vai fazer o balanceamento, então. Eu preciso de que depois da seta e antes da seta tenha a mesma quantidade das duas substâncias. Mas e por onde que eu começo a fazer esse balanceamento? A gente sempre começa por onde tem um único elemento, tanto antes quanto depois. Nesse caso, o oxigênio só aparece uma vez, o ferro só aparece uma vez, então por onde eu quiser. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente vai começar a contar pelo ferro. Se eu tenho 2 átomos de ferro nos meus produtos, eu preciso ter 2 átomos de ferro nos meus reagentes. Então vou acrescentar mais um aqui. Ferro tá lindo. 2 antes, 2 depois, tá balanceado. Só que o oxigênio, eu tenho 3 átomos de oxigênio nos meus produtos e 2 nos meus reagentes. Só que eu não posso acrescentar só mais um átomo de oxigênio porque ele é encontrado de 2 a 2. O que eu vou ter que fazer? Vim adicionar mais um átomo de O2. Ou melhor, mais uma molécula de O2. Continuei com o erro, porque agora eu tenho 4 átomos de oxigênio nos meus reagentes e 3 átomos de oxigênio nos meus produtos. O que eu vou precisar fazer? Eu estou faltando átomos de oxigênio aqui, mas eu não posso adicionar só mais um, já que aqui só cabem moléculas de Fe2O3. Vou ter que adicionar uma molécula inteira. Deu problema em tudo, deu tudo errado. Vamos então de novo. Se agora nos meus produtos eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de ferro, eu vou precisar de ter 3, 4 átomos de ferro, para que fique igual em reagente e em produto. E agora átomos de oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de oxigênio nos meus produtos. Eu preciso de 6 aqui também. Eu já tenho 4. Eu posso adicionar mais uma molécula e ficar com 6 átomos de oxigênio nos meus reagentes. Agora sim, 4 ferros, 4 ferros. 6 oxigênios, 6 oxigênios. Agora eu digo que essa equação está balanceada. Então vamos escrevê-la aqui. Quantas moléculas, quantos grupinhos de ferro que eu utilizei? Então, 1, 2, 3, 4. Coloco ele aqui. De oxigênio, eu utilizei 1, 2, 3 grupinhos, 3 moléculas. Coloco ela aqui. E de Fe2O3, eu utilizei 2 grupinhos. Coloco essa informação aqui. E agora eu sei que essa minha equação está balanceada. Mas aí, eu preciso fazer esse desenho sempre? Toda hora que eu tiver uma equação que eu preciso balancear, eu preciso fazer desenho? Não. A gente consegue fazer isso de uma forma que não é visual, utilizando só a equação. Então, vamos pegar o primeiro exemplo que a gente fez. Que Na mais Cl2 reage formando NaCl. Com isso, eu já estou vendo que o Na está correto, eu tenho a mesma quantidade de sódio antes e depois, só que o Cl está diferente, eu tenho 2 átomos de Cl antes e só um depois. Então, eu vou começar por ele, já que ele está diferente. Se aqui eu tenho 2 átomos, eu preciso ter 2 aqui também.
Só que eu nunca mudo a quantidade de átomos dentro de uma molécula. Eu só posso mudar a quantidade de moléculas. Então, se eu preciso que eu tenha 2 átomos de cloro, eu vou ter que colocar um índice que multiplicado por 1, já que aqui não tem nada, dê 2, que é o número que eu preciso. Então, eu venho e coloco 2 aqui. Agora sim, eu tenho 2 moléculas de NaCl. Em cada molécula eu tenho 1 Cl, então 2 vezes 1, 2 Cl. 2 átomos de Cl nos meus reagentes, tá ok. Só que o problema é que quando eu coloco um índice aqui, eu mudo a minha molécula inteira. Então, eu também vou passar a ter 2 moléculas vezes 1 Na. Então, 2 moléculas vezes 1 Na, 2 átomos de Na, 2 sódios. Mas aqui antes eu só tinha 1. Então, eu preciso que nos meus reagentes também tenham 2 átomos de Na. Lembrando que eu não mudo esse número pequeno nunca. Então, eu preciso colocar um número que multiplicado por 1 vai dar o valor que eu preciso. Então, 2 vezes 1, 2 Na. Minha equação está balanceada, sem precisar de fazer nenhum desenho. Outro exemplo. CH4 mais O2 reagem formando CO2 mais H2O. Então, por onde eu começo? Sempre pelo que aparece uma única vez nos 2 lugares. Então, vamos começar pelo C. Eu só tenho um carbono nos reagentes e um carbono nos produtos. Então, já está balanceado. Um C, um C. Depois o H. Eu tenho 4 hidrogênios nos meus reagentes e 2 hidrogênios nos meus produtos. Então, a gente tem um problema aí. Eu tenho 4 antes, eu preciso ter 4 depois. Se em cada molécula eu já tenho 2 hidrogênios, que número que eu multiplico para que eu possa chegar nesse resultado? Então, eu venho e coloco um 2 aqui, porque 2 moléculas de H2O, eu tenho 2 Hs em cada uma das moléculas, então 2 vezes 2, 4 Hs. Aqui eu já tenho 4 Hs, tá certinho? Vamos ver agora o nosso oxigênio. Nos meus reagentes, eu tenho 2 oxigênios. Nos meus produtos, eu tenho 2 oxigênios numa molécula e 2 oxigênios na outra, porque lembra que esse índice multiplica tudo. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2 aqui, 4 oxigênios. Nos meus reagentes, eu só tenho 2. Então, eu preciso fazer que reagente e produto tenham a mesma quantidade. Então, nos meus produtos, eu tenho 2, mais 2 vezes 1, 2, 4 oxigênios. Eu preciso ter 4 aqui também. Então, é só eu colocar meu índice, que 2 vezes 2, 4 oxigênios. E agora, outra equação que a gente fez também, que ferro mais O2 resulta formando Fe2O3. Para saber se está balanceado, começo pelo ferro. O meu átomo de ferro eu tenho um só nos meus reagentes e 2 nos produtos. Então, posso colocar um índice de 2 vezes 1, 2 ferros, 2 ferros. O oxigênio agora, eu tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes e 3 átomos de oxigênio nos meus produtos. Eu não consigo colocar um único valor aqui para que eu tenha a mesma quantidade. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar 2 aqui nos meus reagentes. Então, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Mas aqui tem 3. Não vou conseguir colocar esses mesmos valores. Mas e se a gente, em vez de 2 nos meus reagentes, eu colocasse 3 moléculas de oxigênio? Então, 3 moléculas de O2, 6 oxigênios. Agora, acho que fica fácil. Para que eu passe esse 3, ou seja, 3 átomos de oxigênio, fica igual a esse, fica com 6. Então, eu venho e coloco um 2 aqui. Vamos ver se está igual? 3 moléculas de O2, 3 vezes 2, 6 oxigênios. 2 moléculas de O3, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Ok, balanceamos o oxigênio. Só que aí a gente fez uma cagada no ferro, que já estava ok. Porque antes eu tinha 2 átomos de ferro, e esquecendo esse aqui, que ele não existia antes, esse índice, 2 átomos de ferro. Só que quando eu coloco um índice, eu estou falando da molécula inteira. Então, eu aumentei essa quantidade. Agora, eu tenho 2 vezes 2, 4 átomos de ferro nos meus produtos. O que eu preciso fazer? Ter 4 átomos de ferro nos meus reagentes também. Então, nós vamos ter que ignorar esse 2
e mudar ele para 4. Porque 4 vezes 1, 4 ferros. 2 vezes 2, 4 ferros. Aí sim a nossa equação está balanceada. Então, vocês viram que é uma tentativa e que você precisa refazer até que você chegue nos seus valores? Dá para fazer isso por modo de desenho, como a gente acabou de fazer. Só que nem sempre você vai ter tempo ou disponibilidade para fazer todos os desenhos. Então, aí a gente começa a fazer 100 desenhos, que é o ideal. E se você faz a primeira vez e não deu certo, faz a segunda, não tem problema. O importante é que a hora que você vê que nos seus produtos vai ter a mesma quantidade de átomos nos seus reagentes. Aí sim essa equação está balanceada. Bom, então com isso eu encerro essas explicações sobre os tipos de reações químicas. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um abraço!